Olá, eu sou a Aline Gabriele, estudo na Escola UFPR de São Paulo, estou no segundo ano do ensino médio. O meu orientador é o professor Luiz Henrique da Silva Nali e o meu título é Os Aspectos Sociais e Biológicos do Câncer de Colo de Útero. A ideia surgiu quando eu sempre gostei muito de estudar sobre oncologia, parentes próximos já tiveram o câncer, então foi algo que sempre me chamou muita atenção. E a saúde da mulher foi algo que eu também sempre gostei de estudar, de entender, porque é importante. Então, eu juntei esses dois quesitos e cheguei em dois planos de pesquisa. Um, o câncer de mama e o outro, o câncer de colo de útero. Mas o câncer de mama, ele sempre teve uma alta visibilidade, o que é muito, muito importante. Mas o câncer de colo de útero, eu não via que ele tinha tanta visibilidade assim. Até porque eu sabia o que era o câncer de mama, mas eu não sabia o que era o câncer de colo de útero, que ele podia causar, que ele era, que ele vinha por um vírus que era por ato sexual. Eu não sabia de nada disso, então eu achei super importante estudar. A importância de falar sobre o câncer de colo de útero. A minha hipótese veio com um questionamento. O porquê que as pessoas têm câncer de colo de útero? Será pela informação, pela prevenção, pelos quais aspectos sociais, quais são as causas que levam a ter a doença? Então eu comecei a pesquisar sobre isso. E eu cheguei na mortalidade excessiva de mulheres como justificativa. Essa mortalidade excessiva de mulheres acontece que até 80% das mulheres que têm a vida sexual ativa vão ter o contato com o vírus do HPV, que, se não prevenidas, irá se tornar um câncer de colo de útero. Então, eu queria entender o porquê que essas mulheres tinham uma taxa tão alta de mortalidade. Então, nós utilizamos como metodologia para entender o levantamento de dados em sites que falam um pouquinho mais sobre o câncer, como o Oncoguia e como o INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, e bancos de dados, artigos, as visões de outras pessoas sobre o câncer de colo de útero. Nós aplicamos questionários que visavam entender o que as pessoas entendiam sobre o câncer de colo de útero, qual era a ciência delas sobre isso, e obtivemos alguns resultados. 65% das pessoas conheciam, sabiam o que era o câncer de colo de útero, mas não sabia como se contraía o câncer de colo de útero, que foram 55% das pessoas, o que é um pouco contraditório, porque nós sabemos como se dá a doença, mas não sabemos como se contrai. Então, acho que é algo muito, muito importante de ser falado e muito curioso também. O que nos leva a pensar que por isso que ocorreu algumas respostas incorretas. Como tomar banho após o ato sexual prevenir o câncer de colo de útero, tomar anticoncepcional prevenir o câncer de colo de útero. E então nós perguntamos para essas pessoas se elas conheciam alguma campanha de prevenção contra o colo de útero. E muitas pessoas responderam que não, cerca de 38%. O que nos leva a pensar, quando não se há uma campanha de prevenção, quando não se é falado sobre a doença, pode vir a ocorrer erros como esse, e que muitas vezes podem ser fatais às mulheres. Então, nossa análise de resultados pode ser dada por entendermos que a sociedade, que a população estudada, no caso, ela não tinha a ciência do que era o câncer de colo de útero, como se tinha um câncer de colo de útero. Então, então nós chegamos à possibilidade que podem ser pela falta de informação e a falta de educação sexual, comparando também com os artigos que falavam um pouquinho sobre isso, sobre a educação sexual e sobre a falta de informação sobre a campanha, e por isso que a mortalidade vinha sendo tão alta. Essa pode ser uma das nossas hipóteses. Para os próximos passos da pesquisa, eu vou falar sobre as análises laboratoriais, eu quero entender como funciona um PCR para o diagnóstico precoce, eu quero entender como funciona o vírus, como ele ver de pertinho para entender o que é. E as análises de conscientização. Eu pretendo fazer por meio de redes sociais, como o Instagram, alguns posts que ajudem as mulheres a entender o corpo delas, entender o que é o câncer de colo de útero, falar sobre campanhas, falar sobre coisas que previnam o câncer de colo de útero, já que é uma doença tão importante, pouco falada. Então, é um dos motivos que nós tentamos fazer a conscientização e eludir o câncer de colo de útero.